Se você observar, a maior parte dos principais governantes do mundo estão aprovando leis em seus países que são contrárias à palavra de Deus. Nós estamos vendo também a crise financeira que está acometendo a maior parte dos países do mundo. Nós estamos vendo também uma crise sanitária que parece que vai emendar com outra crise sanitária, diferentes enfermidades por todo o mundo. Crise moral, crise financeira e crise sanitária. São 3 tipos de crise ou 3 tipos de acontecimentos que estão descritos na palavra de Deus. A Bíblia diz que quando o mundo estivesse vivendo essas coisas, nós estaríamos nos aproximando do momento mais escuro da história. E nesse período mais escuro da história, Deus estaria trabalhando para acender a igreja, para que a igreja esteja iluminando o mundo, iluminando as pessoas que estão perdidas. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre a plenitude do Espírito de Jesus, sobre a igreja, para iluminar este mundo que está, aos poucos, escurecendo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O período mais escuro da história será marcado por uma humanidade que está longe de seu Criador. As pessoas serão egoístas, as pessoas serão mais promíscuas, as pessoas não darão valor à vida como nós já estamos vendo. As pessoas não terão amor próprio e muito menos amor ao próximo. A escuridão, as trevas habitando no coração do ser humano. O período mais escuro da história também será marcado por um mundo que vai estar vedando os olhos de muitos cristãos, de tão escuro que este mundo estará. As pessoas, os cristãos, não vão estar enxergando os acontecimentos que estão descritos na palavra de Deus. Por quê? Porque estes não estarão iluminados pelo Espírito de Jesus que será derramado sobre a igreja. Muitos cristãos que não estão posicionados não vão receber essa unção, e é sobre ela que eu quero falar hoje. Vai lá comigo em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Versículo 2: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Aqui nós vemos os 7 Espíritos de Deus. Presta atenção, 7 Espíritos não é que são 7 Espíritos diferentes, mas são 7 capacitações diferentes de acordo com o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor é derramado e ali existe a capacitação. Esses 7 Espíritos são 7 atributos diferentes. E sobre quem veio? Sobre aquele que sairá ou que saiu do tronco de Jessé. Claramente o texto está falando do Messias, do ungido, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, esses 7 Espíritos do Senhor, que também estão representados pelas chamas que acendem o candelabro, que acendem o castiçal, esses 7 Espíritos estará sendo derramado sobre o próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Deus estará, através destes 7 Espíritos, iluminando a igreja para que este mundo receba a luz de Jesus através dessa mesma igreja. Vai lá comigo em Zacarias. Zacarias capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim. Presta atenção, mais uma vez a visão de Zacarias. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Lembra? As 2 oliveiras, a visão de Zacarias, as 2 oliveiras ao lado do candelabro. Versículo 12. Tornando a falar-lhe, perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira e que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor.
Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, os 7 Espíritos do Senhor estarão sendo derramados sobre o castiçal. Esse castiçal precisa estar aceso. Para quê? Para que a luz do Senhor brilhe neste mundo que estará sendo escuro. Agora, como eu falei em outros vídeos, as 2 oliveiras que estão ao lado do castiçal representam os 2 ungidos, que são as 2 testemunhas, judeus e gentios, que estarão iluminando este castiçal. Jesus Cristo é a própria oliveira e através dos seus 2 ungidos, que fazem parte do seu corpo, estarão acendendo este castiçal, estarão acendendo este candelabro. E este candelabro, conforme relata Apocalipse, vai lá comigo agora, Apocalipse capítulo 1, vamos ler os versículos 19 e 20, que diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, ou os 7 candelabros, são as 7 igrejas. Ou seja, o candeeiro que estará sendo abastecido pelos 7 Espíritos do Senhor são as igrejas. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é este candeeiro, é este candelabro, é esse castiçal. Jesus Cristo estará derramando a sua unção para acender as 7 lâmpadas através destes 7 Espíritos. E a igreja precisa estar se preparando porque ela tem que iluminar este mundo que estará vivendo no seu período mais escuro de toda a história. Então, queridos, toda essa explicação e essa meditação de hoje é para te dizer: continue orando, continue buscando a presença de Deus. Porque existe uma sabedoria vinda destes 7 Espíritos do Senhor que estará sendo derramada sobre a igreja. E somente aqueles que estiverem posicionados diante do Senhor receberão essa unção e essa capacitação. Bom, eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar um comentário, porque todas essas coisas me ajudam na divulgação desse vídeo e me ajuda no anúncio, no teruá da palavra de Deus. Obrigado e eu te aguardo nos próximos estudos.